do curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Eu sou mestre em Letras, Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará também, pelo programa de pós-graduação em Letras, o PPG Letras. E eu faço esse trabalho aqui em parceria com os grupos de tradução, né, com nesse curso de extensão, né, de ensino do grego antigo, né. Então, a gente está usando o método Atenas e nós estávamos aqui na introdução, né, essa tradução aqui parcial aqui do método. Eu espero que vocês tenham acesso, né, a esse arquivo. Talvez aí, se alguém depois tiver interesse aí, eu tento compartilhar com mais alguém que peça, só para ter o acesso ao arquivo. Aí é uma tradução não oficial, isso aqui não está publicado, isso aqui é um trabalho a 4 mãos que o professor Márcio Henrique Amaro começou traduzindo, né, e o Alexandre, o Andro, o Carlos também contribuíram, e eu também traduzi uma parte aí, eu retraduzi umas outras partes. Então, é uma tradução que tem muita contribuição de várias pessoas, né? Então, a gente está aqui lendo aqui, né, falando agora sobre o iota subscrito. Então, olha, o que podemos falar sobre o iota subscrito? Então, o iota é uma letra que pode aparecer em alguns ditongos, que são chamados de impróprios. São ditongos onde você tem uma vogal longa, né, eta, né, ômega e alfa. Aqui no texto está alfa, eta e ômega, na verdade. Eu falei ao contrário. Seguido de um iota. Então, seriam ai, ei, oi. Que esses ditongos, com o passar do tempo, eles vão monotongando, vão se tornando A, E, O. Mas o que aconteceu? Os gramáticos, eles criaram, né, um subterfúgio para poder reescrever o iota, que parou de ser escrito e parou de ser pronunciado em determinado momento. E aí o recurso da notação é essa espécie de cedilha debaixo do alfa, debaixo do eta, debaixo do ômega. Então, assim, se você vai tentar fazer uma pronúncia mais arcaizante, mais clássica, você vai dizer ai, ei, oi. Se você tenta dar uma pronúncia mais intermediária, mais assim, posterior, você vai pronunciar a, e, o, ou a, e, o, se você preferir, né? O timbre, porque tem essa questão do timbre, como eu falei para vocês, né? Isso é a minha gata, gente, viu? Não se preocupe. Ela está bem, ela só quer atenção. Tem comida, tem água, ela só quer atenção. Aí, continuando. O iota, ele é chamado de subscrito porque ele é como uma cedilha. A cedilha não aparece debaixo do C cedilha. Então, o iota, ele é escrito, né, aqui, debaixo do alfa, do eta e do ômega, né, nesses ditongos que deixaram de ser ditongos
em determinado momento. E aí começaram a ser chamados de ditongos impróprios. Mas na escrita, nos textos críticos, às vezes esse iota ele pode ser escrito ao lado também. Então, ele vai ser chamado de adscrito. E, além disso, na escrita toda em maiúscula, quando você tem assim algum título, alguma coisa escrito toda em maiúscula, o iota subscrito ele vai ser também escrito adscrito. Aqui chegando mais alguém. E, além disso, quando você tem um nome próprio, um substantivo próprio, um adjetivo próprio, que tinha um desses ditongos impróprios, começando a palavra, ele também vai ser escrito adscrito. O exemplo mais comum é o nome do deus do submundo, né? Ou do próprio submundo, né? Que você pode pronunciar Hades, ou Hades, mas você vai escrever normalmente com iota adscrito, do lado do alfa, que em português a gente chama de Hades. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aqui ele dá o exemplo de um título de um texto que vocês vão ler mais para frente, que é prostei krenei, que significa, traduzido, alguma coisa como perto da fonte, perto do chafariz, né? Perto da fonte de água, perto do lugar onde você pega a água, né? Para levar para casa. Nisso você tem que pensar que nessa época não havia água corrente, né? Você não tinha uma encanação que levava até a casa. No máximo você tinha um poço, uma fonte que brotava água, né? Ficava brotando água, como se fosse um chafariz, ou uma fonte mesmo, imagine uma fonte, e aí as mulheres todo dia iam até esse chafariz pegar água para poder abastecer as necessidades de casa. Então tem esse prostei krenei, ou que você pode pronunciar prostekrene, ou até prostekrene, se você quiser, numa pronúncia mais erasmiana, que a gente chama. Tanto faz, mas aí quando está tudo em maiúscula, se você não pronuncia o iota subscrito, você também não vai pronunciar. Você vai também dizer assim, prostekrene. Se você pronuncia, tem que ser coerente na sua pronúncia. Se você não vai pronunciar o iota subscrito, não pronuncie o iota subscrito de maneira alguma. Tudo bem, gente? Então, você pode eu vou tentar pronunciar o iota subscrito e o adscrito, mas se você não pronuncia ele subscrito, quando ele tiver adscrito, assim, quando tiver tudo em maiúscula, você também não pronuncia. Tudo tranquilo, gente? Professor. Quem fala? Andréa. Andréa. Eu queria só pedir para o senhor dar um pouquinho mais de zoom, porque eu estou com um probleminha de visão e tá difícil de ler, de acompanhar a leitura com o senhor, por favor. Senhor, mas aí você está no celular, está no computador? Não, é porque realmente eu estou com um probleminha mesmo. O tamanho estaria bem se eu tivesse bem ok, é só hoje mesmo. Não, eu imagino. É só porque acho que o 125 está ok.
O 125 dá certo. 125? Pronto. Então, olha... Esse é 150, né? Sim, 150. Aí aqui porque eu disponibilizei este arquivo. E aí você pode abrir, se você tiver um computador, né? Se você tiver um computador, você está em casa, você pode abrir ele numa outra página e dar o zoom do tamanho que você quiser. Entende? Tá bem, obrigada. É só... E aí, se você quer... Olha, eu vou mandar o link aí no chat. Não, eu tenho acesso. É só porque eu não queria ficar com duas telas, que eu gosto de ficar vendo o senhor. Dessa maneira eu te vejo. Sério? Facilita para mim o entendimento. Obrigada, Nazir. Tudo bem, tudo bem. Não. E você pode imprimir o material, mas também pode formatar o material aí também, mudar, né, o tamanho da fonte, porque está em doc, né? Não está em PDF. Se eu mandei em PDF para vocês, foi porque às vezes é mais fácil de mandar no WhatsApp, mas no... Ixi, tá dando aqui um probleminha aqui, deixa eu ver aqui. Eu espero que a gravação do Alexandre fique melhor do que a minha, porque agora eu estou tendo um problema na minha gravação. Eu fui compartilhar o coisa no chat de novo. Aí tinha uma pessoa que não estava no... Que ele pediu, ele não estava aqui, acho que no Google Classroom, sei lá, e aí ele está pedindo para Pronto, fechou. Isso. Sim, quando você for imprimir, você tem que ter cuidado de imprimir de um jeito que você seja mais fácil para você ler. Então, você talvez tenha que formatar, né, o documento do jeito que você achar melhor. Às vezes, no computador, é mais fácil de você mudar assim, a formatação, de ficar numa visualização boa para você. Então, aqui nós estamos aqui lendo aqui, mas você não é obrigado a ler aqui ao mesmo tempo na videoconferência que eu, né? Você pode ler isso aqui num outro momento, não tem problema. Eu estou comentando o que está sendo dito aqui neste parágrafo sobre o IOC subscrito, também com informações que eu tenho já aprendidas, já, né? Pronto. Aí aqui... Então, só para para não dizer aqui que a gente não passou aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Após a vogal e O microfone está desligado, professor. Foi um problema de internet, queda de internet. Voltou, tá tudo bem agora. Deixa eu tentar voltar aqui. Eu estava lendo o parágrafo para vocês. Às vezes, a letra iota é escrita sobre uma vogal, sob, né, de baixo,
por exemplo, ai, e oi, essas combinações são chamadas de ditongos longos. Quando assim é escrito, é chamado de iota subscrito no grego clássico anterior. Este iota era escrito na linha após a vogal e era pronunciado como iota breve. Esta pronúncia cessou à medida que a língua se desenvolveu e normalmente não pronunciamos agora. Quando aparece em uma palavra que está escrita inteiramente em maiúsculas, como nas leituras deste livro, né, nos títulos, é escrita sobre a linha, em cima da linha, né, como um iota maiúsculo. Assim, prostei krenei. Observe que acentos e sinais de aspiração, os espíritos, né, não são usados quando todas as letras são maiúsculas. Então, em títulos, não vai aparecer acentos nem sinais de aspiração, os espíritos. Observação, em muitos textos modernos, né, textos reconstruídos, né, críticos, o iota é escrito sobre a linha após uma vogal minúscula. Por exemplo, prostai crene, aqui o iota adscrito. Aqui não tem a nomenclatura adscrito, mas... Oi? Sou eu, Sara. Surgiu uma pergunta. Então, esse é o motivo pela qual a Bíblia, né, os textos originais, os autógrafos, por terem sido escritos todos com letras maiúsculas e sem acentuações, esses espíritos aí não estão presentes? É por esse motivo? Não, o que acontece é que textos manuscritos, nem todos usavam os espíritos, né, e os acentos. Isso é uma espécie de como é que eu posso explicar, de técnica, de gramáticos, de pessoas que trabalhavam em bibliotecas para preservar os textos. Então, eles queriam preservar também a pronúncia dos textos, e aí eles criaram esses artifícios. Mas, no dia a dia, quando você ia escrever um texto na antiguidade, você não precisava desses sinais de acentuação, né? E o iota podia ser escrito, esse iota subscrito podia não ser escrito e podia ser escrito adscrito. Havia variações, dependendo se a pessoa pronunciasse o iota, ela escrevia. Se a pessoa não pronunciasse mais o iota, ela não escrevia. Era uma escrita fonética. Vocês estão compreendendo? E aí, a pessoa... Professor. Oi. Me desculpe, porque eu estou muito inicial ainda. Mas o que são espíritos? Eu acho que ainda vai aparecer na sequência, mas são sinais de aspiração. Eu já devo ter falado brevemente na aula passada, mas são como se fossem sinais que se parecem com uma abre aspas e fecha aspas, que aparecem no início de uma palavra, quando essa palavra começar com uma vogal ou com um ditongo. Quando era o que parece com abre aspas, havia um som de aspiração, como se fosse um H, assim, do inglês ou do latim, um sim, Ele também aparecia em cima da letra Ró, quando a letra Ró começava uma palavra. E podia ser que modificasse o som, mas nem todo mundo concorda com como é que ele modificava o som. Se era como é que era? E aí, então, o que parece com abre aspas é o que simboliza essa aspiração. E ele é chamado de espírito forte, espírito significando aspiração. Espírito forte, espírito rude, né? E o outro, que parece um fecha aspas simples, vai
vai ser chamado de espírito brando, espírito fraco, e ele não vai simbolizar nada, ele vai simbolizar a ausência de aspiração, não haver esse som H. No caso aqui, não está aparecendo nenhum espírito nessas palavras em grego aqui que estão sendo visualizadas agora. Tudo bem? Mas aqui na sequência... Oi? Ok. Tudo bem, né? Tudo. Tá ok. Professor. Deixa eu ver aqui. Oi. Eu estou procurando aqui esse texto, eu não consegui encontrar, porque eu quero acompanhar em um outro celular. Aí, como é que está escrito lá? Como é que é o tema desse texto? Assim, né? Pronto, tá aqui, olha. Vocês estão conseguindo? Eu vou... Deixa eu abrir aqui para você ver novamente aí. Deixa eu dar para responder a sua pergunta, é porque eu já tinha respondido essa pergunta no começo da aula. Mas você tem que... Quando você vai lá no Classroom, no Google Classroom, o problema é que eu postei muito material, né? Aí pode ter ficado confuso. Professor, mas aí você vai lá, né? Professor, licença. Aí entra lá. Oi. Alguém disponibilizou o WhatsApp já, viu? Alguém disponibilizou agora, tá? Sim, novamente, né? Mas eu não sei se ela... Obrigada. Ela conseguiu acessar? Sim, professor, deu certo. Muito obrigada. Tranquilo. Porque eu ia explicar de novo aí como acessar, mas não tem problema. O Johnny também colocou o link aí. Continuando. Então, aqui eu estou mostrando os espíritos. Aqui, então, tem a palavra ren aqui, né? E a palavra hu, né? Ren e hu. E perceba que em cima do Y e em cima do Y tem esse símbolo, que parece que é um espírito, que é o que a gente chama de espírito rude, ou espírito forte. E aí, a gente vai pronunciar como se fosse Ren, Hu. Quando é uma vogal simples, né? Vai ser em cima dessa vogal. Quando é um ditongo, vai ser vai aparecer no segundo elemento do ditongo. Esse hu, em algum momento, ele era um ditongo que vai se desenvolver para u. Mas, normalmente, a pronúncia que a gente usa é u. Então, seria hu. Então, aqui seria o espírito forte, espírito rude. E aqui embaixo, você tem o espírito brando, o espírito fraco. Então, em e u, né? En e u. Então, aqui, ó, o espírito parece um fecha-aspas simples. Tudo bem, gente? Estamos vendo aqui que é o que é espírito? Sim. Sim, professor. Tranquilo. Deu para visualizar, né? Porque a fonte aqui, está 21 e está com o zoom 150. Eu não sei se... Porque na leitura, vocês vão ter dificuldade de saber, quando tiver com a fonte assim, 11, normal, vocês vão ter uma certa dificuldade em ver se é um espírito brando ou se é um espírito rude. E aí... Mas aí o que vocês têm que saber é que não era sempre que as pessoas elas escreviam esse sinal. Como eu disse anteriormente, é um sinal criado por gramáticos, por pessoas que trabalhavam em bibliotecas, para tentar preservar a pronúncia mais antiga.
Então, as pessoas no dia a dia não usavam esse símbolo tanto. E aí, então, quando você vai encontrar manuscritos antigos, às vezes você não vai encontrar esses sinais. Também você não vai encontrar as letras minúsculas. Você vai encontrar as letras maiúsculas. As letras maiúsculas, né, são mais antigas do que as letras minúsculas. E aí, continuando aqui, ele pode aparecer em manuscritos com um outro formato também, que depois eu vou mostrar para vocês qual é o outro formato que ele pode aparecer em manuscritos. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar uma olhadinha aqui se eu botar assim, manuscrito grego, deixa eu botar aqui, manuscrito grego, o que aparece aqui para mim? Eu estou pesquisando aqui uma imagem aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu compartilhar aqui essas imagens. Vocês estão vendo as imagens? Sim. Show, estão, né? Então, por exemplo, esse aqui da esquerda, né? Tem não tem espíritos, e está todo em maiúsculas, mas algumas maiúsculas já vão parecer com minúsculas, como o ômega, né? É uma caligrafia bizantina, né? Pater hagiastetoi tononoma su, né? Eu acho que se eu não me engano, é o Pai Nosso. Né? Ou pelo menos tem assim, Pai, né? Santificado, né? O teu nome, né? Aí tem assim, Pai, né? Santificado o teu nome, ele tá to basileia, a esse alfa aqui, né? Basileia su, né? O teu reino. Genete to telema, né? Seja, né? A tua vontade. Totelema su. Aí, Ros. Aí não tem aqui o espírito, né? A gente diria Ros, mas não tem espírito. Ros tu em uranu, era em uranoi, aí deveriam ser assim, aqui é Ros, aqui ó, Ruto, não dá para ler direito, Kai, Epi, Gen, né? Epi, Gay, né? Sobre a terra, né? No céu como na terra, né? Então, aqui um exemplo, né? De um manuscrito. Aí aqui temos outros exemplos, né? Os outros manuscritos, aqui um fragmento de manuscrito, né? E aqui também outro, né? Do grego do Antigo Testamento. E aí aqui você já tem assim, uns códices, né?
mais assim medievais, onde você já tem formas de minúsculas, né? Então você está vendo aqui esses códices aqui medievais, ele já tem uma letra minúscula, já tem os acentos, já tem os espíritos, né? Vocês estão vendo aqui já esses outros dois? Já a letra é diferente, já a letra já é minúscula. Tá dando para ver a diferença ou não? Fala comigo, porque eu não estou olhando o chat. Sim. Dá para ver, sim. E... Deixa eu só fazer uma pergunta, professor. Essa grafia, que era toda no maiúsculo, ela era fiel à pronúncia? No caso, isso que o senhor mostrou agora há pouco, né? De que no maiúsculo o iota subscrito, ele aparece no corpo da palavra. Aí, ele pode aparecer. Certo. Aqui, no caso, aqui, ele não está aparecendo. Não está aparecendo. Nesse primeiro exemplo, não apareceu. Se não aparece, é porque não era pronunciado. Você está entendendo? Então, não apareceu porque não era pronunciado. Pronto. Entendeu? Aí, quando os gramáticos tentaram trazer para a gente a experiência da pronúncia, aí eles foram... Mais antiga. Muito obrigada. Aí eles fizeram, né, criaram, né, os espíritos. Então, os espíritos e também os iotos subscritos. Ok. No alfabeto mais antigo, você tinha uma letra que era uma letra reta. A letra reta. É porque aqui eu não estou vendo aqui um exemplo. Mas, assim, talvez fique para um outro momento essa explicação. Deixa eu tentar voltar aqui para a introdução da Atenácio. Deixa eu tentar explicar assim, como é que o que eu queria dizer. Você no começo do alfabeto grego, você tinha uma letra que parecia com a letra H. Essa letra H, ela era chamada de reta. E ela era uma letra que tinha sido semítica, tinha sido criada no Egito, tinha sido compartilhado pelos hebreus, tinha sido compartilhada pelos fenícios. Vocês estão compreendendo? Sim. E ela representava assim um som de assim né? E aí no hebraico você tem um het, que é a versão, né, assim, quadrática, né, babilônica dessa letra. Estão entendendo? Estão acompanhando? E aí, quando os gregos vão criar o alfabeto deles, vai ter várias versões do alfabeto. E aí, alguns vão pegar essa letra H e vão começar a usar ela para poder representar o som de longo, Mas outros usavam para representar o som de Então, você tem textos onde esse H vai aparecer representando o som de aspiração e outros textos onde ele vai aparecer representando o som de E aí, como é que os gramáticos criam o espírito? Primeiro, eles quebram esse H em duas partes. Deixa eu ver se eu tenho... Então, eles fazem a divisão do H em duas partes. E aí, fica metade do H fica representando um som aspirado e a outra metade do H fica representando o som não aspirado. E aí eles vão estilizando, né? Lá na Idade Média, eles vão estilizar esse símbolo para o símbolo que a gente conhece hoje,
que parece mais como se fosse um apóstrofe ou como se fosse um abre e fecha aspas simples. Deu para entender ou não? É porque eu não estou aqui com vocês, não tenho aqui o exemplo do manuscrito que tem esse espírito que parece metade de um H. Mas existem manuscritos que você encontra que tenha esse espírito que parece metade de um H. Depois eu dou um exemplo para vocês no grupo do WhatsApp. Aí aqui ele fala sobre pares de consoantes. Então, normalmente, o que vocês têm que aprender sobre os pares de consoantes? Vocês têm que aprender que a gente tenta fazer uma pausa e tenta pronunciar as duas consoantes. Então, lambda, vai ter ser l, mi, ma. Vocês estão entendendo? Pi, pa, ta. E aí, então você teria que ter essa pronúncia dupla, né? Então, gama. Duas sílabas. A primeira sílaba, gam, a segunda sílaba, ma. Gama. E aí você tem essa sequência aqui de consoantes, né? Gama, capa, gama, xi, gama, ki, onde você vai pronunciar assim, unga, unca, unx, unc, onde o primeiro gama vai ser nasalizado, vai ter o som parecido com G, com N, como NG, em sim. Então, por exemplo, na pronúncia clássica, essa palavra aqui seria pronunciado angelos, seria que vai dar a palavra anjo para a gente, né? Significa mensageiro, né? Originalmente, mas vai dar para a gente a palavra anjo, né? Vai chegar no Novo Testamento com esse sentido como de anjo, né? Angelos. E aí você tem outro exemplo aqui, âncora, que dá para a gente a palavra âncora, né? Âncora. Todo mundo está entendendo essa questão do gama? O gama, normalmente, ele vai ter o som de G duro, né? G forte. Gá, gé, gui, gó, gu. Isso numa pronúncia clássica ática, né? E também numa pronúncia erasmiana, acadêmica. Mas a complicação é se você for tentar pronunciar como é na pronúncia moderna. Na pronúncia moderna, vai ter gente que vai pronunciar essa palavra aqui, águelos. Algumas pessoas vão pronunciar como se fosse angelos, mas algumas pessoas vão pronunciar como águelos. E a âncora, na pronúncia moderna, vai ser águira, porque esse gama capa vai ter som de G duro, né? De gagueguigogu, o gama capa, né? Eu mandei para vocês alguns vídeos, né, das professoras ensinando o grego moderno para as crianças, dando aula de ortografia para as crianças durante a pandemia. Vocês viram aqueles vídeos? Eu acho aqueles vídeos extremamente divertidos, mas eu não sei se vocês viram. Vi alguns. O José e o Victor levantaram a mão. José. Professor, uma dúvida sobre a escrita dessa primeira palavra, angelos, que no APA, né, na primeira letra, tem o símbolo do espírito, que eu acho que é o brando, né? E logo após tem esse acento. Esse acento, ele é o quê? Assim, um acento gráfico mesmo? O que seria? É o acento agudo. Ele está marcando, né? A gente acaba pronunciando como se fosse a sílaba com maior volume, mas ele, no grego ático, né? Na verdade, na reconstrução que os gramáticos lá na biblioteca tentaram fazer da pronúncia ática, ele marcava um tom ascendente.
Isso, na pronúncia acadêmica, a gente acaba nem sempre conseguindo reproduzir esse tom ascendente. Então, a gente acaba dando mais volume. Então, a gente pronuncia angelos, angelos, angelos. Teria, então, mais ou menos a mesma função do acento agudo no português, de destacar? Na pronúncia acadêmica, sim. Mas, como a gente não pode ter certeza, como é que seria a pronúncia assim, ática, precisamente, porque o que a gente sabe dizer é que isso aqui era angelos, angelos. Mas poderia ser que alguém, em algum momento, houvesse uma variação, né? Alguém dissesse angelos, angelos. Vocês estão entendendo? Entendi, professor. Obrigado, viu? Então, a gente tem que confiar que os gramáticos não mentiram para a gente e que isso aqui era pronunciado mais ou menos angelos. Não era angelos, nem angelos. Vocês estão entendendo ou não? Tranquilos? Até agora foi tranquilo? O que a gente... Então, os gramáticos anotaram, né, esses acentos na antepenúltima, na penúltima e na última palavra. Então, o acento agudo pode aparecer numa das 3 últimas sílabas da palavra. E aí, a nossa nomenclatura gramatical foi muito influenciada pela gramática grega. Então, a gente fala em oxítona, paroxítona, proparoxítona, porque esse acento ele era oxia, era o acento agudo, oxia, né? É o agudo, né? Vocês estão compreendendo? Mas aí é um termo musical. Você tem que entender que agudo é um termo musical. E aí o que é agudo, né? Para os gramáticos, né? Não é o que é agudo para a gente. Para a gente é volume, mas para eles era um timbre, né? Um timbre ascendente, né? Um timbre não, um tom ascendente, um pitch, no inglês tem o tom, né? O pitch ascendente, né? Então, angelos. Então, angelos. No caso aqui, não tem muita... Não dá para ter tanta dúvida, porque o Y e o lambda são breves. Y e o ômicron, melhor dizendo, são breves. Então, a vogal que com certeza tinha mais destaque era esse primeiro alfa, tanto em quantidade, né, quanto em tom. Então, ele era angelos. É fácil. Em outras palavras, você vai ter mais dificuldade, como aqui, ankyra. Porque o Y, ele é longo. Tem até um sinal aqui. Então, o sinal de macron em cima, que é um sinal do latim, que a gente às vezes usa nos livros didáticos para o grego, para poder marcar, né, as vogais longas. Então, assim, ankyra. Então, esse ankyra, eu nem sempre vou pronunciar ele com o tom correto, mas você teria que dizer ankyra. Tem esse, o iota aí seria mais prolongado. Aí o arqué, eu pronunciaria, você perguntou, né? Eu pronunciaria se for uma pronúncia mais clássica, seria arqué. Se for uma pronúncia mais posterior, poderia ser arquê. Rodrigo. Professor, uma dúvida. Por que você angelos
Akira. É AN. Âncora. Âncora. Por que esse AN? Talvez você esteja, assim, falando de transliteração. Transliteração é quando você pega, né, um sistema de escrita de uma língua e tenta passar para usar outro sistema de escrita para poder converter, né? Então, para poder facilitar, né, a questão da pronúncia, a gente translitera, né, quando tem esse gama, gama capa, gama xi, gama ki, em letras latinas, letras do nosso alfabeto, a gente translitera por NG, NK, NX e NKH ou NCH. Mas aí a gente vai ver aí na outra sessão, transliteração. Ok. Tá bem? Para poder tentar representar que o primeiro gama não tinha som de gama normal, era um som nasalizado. Tudo bem? Ok. Tranquilo, né? Obrigado. Aí aqui, continuando, consoantes duplas. 3 consoantes representam combinações de sons e são chamadas consoantes duplas. É os deta ou zeta, que algumas pessoas pronunciam zeta, e no grego moderno é pronunciado zita, que é uma combinação de sigma e delta, ou de delta e sigma. Então, é por isso que algumas pessoas vão pronunciar como zeta, outras vão querer pronunciar como zeta. Né? A maioria das pessoas aqui em Fortaleza, Ceará, dizem zeta, como se fosse delta, sigma, zeta, porque eles acabam seguindo uma pronúncia mais... são influenciados por uma pronúncia acadêmica francesa, espanhola e italiana. Segue mais esse padrão. Mas se você for ver o Atenazi, então, ou mesmo o Reading Greek, que tem uma escola mais da Inglaterra ou dos Estados Unidos, aí eles vão preferir o sigma delta. Então, vão dizer zeta. Tudo bem, gente? E isso aí, os gregos modernos, eles vão dizer, isso aqui era uma junção, mas quando eles vão pronunciar o grego antigo, eles pronunciam como se fosse Z. Então, eles, às vezes, não prestam muita atenção nesse detalhe aí. E aí, o Xi é mais simples. O Xi vai ter esse som de capa sigma. Mas, às vezes, quando você tinha numa palavra um gama que aparecia uma desinência que era um sigma e juntava esse gama do final do radical, uma desinência que era um sigma, aí esse gama juntava com o sigma e formava um xi. Então era como se houvesse uma assimilação, né? O gama, né? Ia ter um som assim vozeado, que a gente fala, né? Ou sonoro, quando juntava com um som desvozeado ou mudo do sigma, o gama perdia, né, a esse traço, e aí ficava desvozeado e também ou mudo, né? Então era xi, não era xi, era xi, virava xi. E o ki também, mesmo caso, quando ele terminava um radical e aparecia uma desinência sigma na sequência, e aí a sequência, né, havia uma influência. Então, o xi, ou não, ki, si, era difícil, essa sequência de sons é difícil de pronunciar. Então, é mais fácil o ki perder, né, a aspiração e ficar só capa, sigma, ficar só si. Então, isso aí vocês vão ver mais para frente, quando vocês forem ver
assim, as desinências sendo colocadas junto com os radicais. Quando isso aí é terceira declinação, que vocês vão ver, quando vocês forem ver o futuro, quando vocês forem estudar o aoristo, aí vocês vão ver esse gama se juntar com sigma e formar psi, ou ki se juntar com sigma e formar o psi. Tudo bem? Aí o mesmo caso, um caso muito parecido acontece com o psi. O psi é basicamente uma combinação de pi e sigma, né? Esses sons, psi, psi. Mas em casos onde o radical terminava em b ou em p, e aí você depois tinha uma desinência sigma, aí havia uma assimilação e não virava bd nem ps, virava psi. Todos os dois casos. Tá dando para entender? Gente, fala comigo, não fica só falando. Eu tenho que olhar para ver se vocês estão bem. Se a internet não caiu, nem nada. Perfeito. Tá sim. Tranquilo, né? Agora, consoantes aspiradas. Então, você tem aqui as 3 consoantes aspiradas, que tem um som, né, da aspiração, desse H, né? Então, o theta é a aspiração do tal. O pi é a aspiração do pi. O pi, a maioria das pessoas aqui em Fortaleza não vai pronunciar pi, vai pronunciar fi. Também por influência da academia francesa, espanhola, italiana. Mas o pessoal do inglês, né, vai querer... Acho que nem o pessoal do inglês vai querer pronunciar pi. Todo mundo, mais o Atanasi e o Reading Greek, eles sugerem, né, que a pronúncia ática fosse pi, né, o P aspirado, né, pi. Mas o mundo todo prefere dizer fi, língua dental. Você poderia fazer bilabial, né, fi, né? Que pode ter sido um som intermediário, né? Pi, com os 2 lábios se tocando. Fi. E depois o lábio dental, os dentes superiores. Fi, como o nosso F de faca, né? Aí o ki seria a aspiração de capa. Ki. Seria a aspiração de capa, né? Seria uma combinação de capa e aspiração. Né? Aí vou ter uns casos assim do espírito, onde o tal vai se juntar com a palavra, vai ter uma elisão, uma contração, né? Entre palavras que começam com o tal, e na sequência vem uma palavra que começa com o espírito rude, aí vai aparecer o theta, o pi, o ki, aí a gente vai ver que essas 3 letras são versões aspiradas dessas outras 3 letras. E aí isso vai acontecer também quando certas preposições formarem verbos com verbos que começavam com o espírito rude, com vogal espírito rude. A preposição funcionando como prefixo. Porque em grego acontece isso. A preposição pode aparecer como prefixo em verbos. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Quando a gente for ver verbos compostos. Vão aparecer, a gente vai dizer, olha, isso aqui é um verbo composto. Aparece uma preposição. Aqui funcionando como prefixo. Aí, sons das consoantes. Você tem as nasais ma, na, g, e também o seguido, né? Ma, na, que é seguido, quando o gama é seguido de gama, capa, si, ki, r, la, né? O do ró, lambda, do sibilante, né? Essas aqui são líquidas, chamadas de líquidas, né? É uma analogia com o barulho da água, né? Aí sibilante, né? Que é o sibilar, né?
que é o sigma, oclusivas, ou plosivas também chamadas, oclusivas ou plosivas, porque dá um fechamento e uma abertura, e uma explosão, né? Então, p, t, k. Então, não elas... fecha e solta, né? P, t, k. B, d, g. P, t, k. Então, aqui são as desvozeadas, as vozeadas e as desvozeadas aspiradas. Tomara que vocês estejam entendendo a tabela. Esteja fácil de entender. E você tem as duplas. Zd, ou dz, xi, si. Zd, x, ps, né? Tudo bem? Aí... Então, repita só as vozeadas. Repita, por favor. As vozeadas são as mais fáceis. É a B, D, G. É o B, D, G duro, né? Beta, delta, gama. É fácil. Elas são chamadas de vozeadas porque as cordas vocais, as pregas vocais vibram, né? B, D, G, né? Você encosta aqui, você consegue sentir mais vibração, né? B, D, G, né? Quando P, T, K. As desvozeadas são essas aqui. Você pediu as desvozeadas ou as vozeadas? Não, as vozeadas é as que a gente treme, né? As vozeadas é as que tremem mais forte aqui na garganta. E as desvozeadas é as que não tem a tremidinha aqui mais forte aqui na garganta. Então, P, T, K é mais suave aqui na garganta. Agora, B, D, G vibra mais aqui. E as desvozeadas aspiradas não vibram tanto aqui, mas tem uma explosão de ar aqui na frente. Então, vibra mais aqui na frente. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, tá? né? Tranquilo. Tranquilo. Ó, bora lá. Aí as oclusivas seguidas por um sigma. Aí aqui é aquele negócio que eu tinha falado. B, P, P, seguido de sigma, vai ser D, D, T, T. As dentais, quando são seguidas de sigma, normalmente as dentais desaparecem, né? E aí fica só o sigma. Então, normalmente não se diz normalmente não acontece. No grego antigo, essa combinação aqui, normalmente o delta, o zeta e o theta e o tal desapareciam quando depois vinha uma desinência sigma, né, dentro do verbo. Ou dentro de uma declinação de uma palavra da terceira declinação. Aí os velares. As velares é porque elas são aqui produzidas aqui no começo da garganta, né? Labiais é porque são aqui nos lábios, né? B, P, P. Dentais aqui. D, atrás dos dentes, né? D também. T, T, T. Tudo aqui atrás dos dentes. Aí as velares... G, K, K, com sigma vai virar X, si. Também? Tranquilo, né? Deu para entender alguma coisa? Se você não entendeu isso aqui agora, não se preocupe, porque isso aqui só vai fazer sentido para você lá para frente, quando você for estudar a mudança que os substantivos têm nas terminações e a mudança que os verbos têm no futuro, no passado. Então, não é uma preocupação para agora. Mas aí ficou a informação. Aí é que a pontuação. O grego, normalmente a pontuação é igual ao português. As edições modernas de grego, se for pegar um Novo Testamento crítico, ou uma Septuaginta, ou uma tragédia, ou uma comédia, né? Uma edição crítica, né? Ou um texto de grego moderno, né? Você vai ter uma pontuação muito parecida com o português. A diferença é essas duas pontuações que são diferentes. Que esse ponto médio, que ele é acima da linha e que ele funciona como se fosse um ponto e vírgula ou 2 pontos para a gente. E o ponto e vírgula grego, que funciona como se fosse o sinal de interrogação para a gente.
Então, os gregos modernos e os gregos, e nas edições críticas, quando você tiver uma frase que é uma pergunta, ela não vai terminar por um ponto de interrogação. Ela vai terminar por esse ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula é o sinal de interrogação grego. Tudo bem, gente? Ok. Mas se você for olhar para manuscritos, isso aqui não era respeitado. Não tinha nada dessas pontuações aí em manuscritos mais antigos, não. Tá bom? Tudo bem. Continuando. Aí eu mostrei o exemplo de manuscritos para vocês, aí vocês viram, né? Os mais antigos não tinham essas pontuações legais aqui. Aí, acentos. Você tem o agudo, o grave e o circunflexo. Então, aqui, ó, tis, to, roró, roró, roró. Os exemplos que eu dei, né? Tis é quem? To é o artigo neutro, né? E o roró é eu vejo, né? E é o que o agudo representava um tom ascendente. Então, era tis. O grave, ele representava um tom descendente. Então, e o circunflexo, ele normalmente se diz que ele representava um tom ascendente e descendente. Então, era roró, roró. Então, é para você tentar reproduzir isso, mas se você não conseguir, você tenta só dar um volume maior. Roró. Mas se você quiser tentar reproduzir, né, o acento musical, você vai tentar fazer uma coisa tipo roró, roró. E aí o circunflexo, ele tem mais de uma forma, mas ele normalmente, eu costumo usar Times e Arial. E aí ele, no Times e no Arial, ele tem uma forma parecida com um tio. Mas ele pode ter outras formas. Deixa eu ver se eu coloquei aqui aqui ele fala de umas gravações que são difíceis de encontrar. Eu acho que eu não coloquei aqui, eu acho que eu coloquei lá antes, lá mais para trás, outras formas que o circunflexo pode ter. Mas ele pode aparecer como um tio para a gente, né? Parece um tio, que é assim, né? Ele pode aparecer assim, com uma curvinha assim, e pode aparecer como circunflexo para a gente, o chapeuzinho. Tudo bem? Aí a transliteração. Transliteração é uma coisa difícil de fazer. Às vezes, o mais simples é você tentar ser simples e não ser exagerado. Se você tentar transliterar acentos, talvez você tenha mais dificuldades. Então, a transliteração mais simples não translitera os acentos. Então, você ignora os acentos na transliteração. Você translitera só a letra. Então, se tem um alfa, você translitera por um A. Se tem um beta, você translitera por um B. Se tem um gama, você translitera por um G. Mas se for um gama-gama, você translitera por um NG, né? O delta, você vai transliterar por um D. O Y, você translitera por um E. Os θ, você vai transliterar por um Z. O eta, você vai normalmente transliterar por um E. Mas se você tiver uma fonte apropriada para colocar esse sinal de macron em cima, você coloca o sinal de macron em cima, que é um tracinho reto, para representar que aquele é um E longo, né? O θ você vai transliterar pelo TH, o iota você vai transliterar por um I, um kappa você vai transliterar por um K, o lambda você vai transliterar por um L, o μ você vai transliterar por um M, o ni você vai transliterar por um N, o xi você vai transliterar normalmente por um X, mas se você quiser, você pode tentar representar foneticamente por um kappa sigma, mas normalmente a gente tenta representar uma letra por uma letra. Então, si normalmente a gente apresenta por um X. É por isso que nós temos palavras em português como tóxico ou táxi, né?
que são derivados do grego, onde o X representa esse som de psi. Mas, às vezes, a gente ignora isso, e aí, às vezes, o uso prevaleceu, e aí certas palavras que são de origem grega, a gente pronuncia como se fosse x, tipo xenofobia. A gente não diz xenofobia, a gente fala xenofobia, mas a gente representa por um x, porque aquele tem ali um radical grego ali, xenos, que significa o estrangeiro, né, o hóspede. Aí o ômicron vai ser por um O, o pi a gente vai transliterar por um P, o rho vai transliterar para o sigma vai, tanto o inicial, medial ou o final, você vai transliterar por o sigma, o tal você vai transliterar por um T, o Y você vai transliterar ou por um U ou por um Y. Quando ele é vogal, normalmente você translitera por um Y. Quando ele faz parte de um ditongo e ele é uma semivogal, normalmente você translitera por U. E Pi, você vai dar por um PH, mas aí a gente, nas nossas palavras derivadas, a gente já não usa mais PH, a gente já usa F. Então, farmácia, filosofia, a gente escreve com F. São palavras derivadas do grego, mas a gente não escreve mais com PH. Então, a gente escreve farmácia com F, filosofia com F, né? Então, mas antigamente a gente tinha mais essa tradição, né, de usar o PH. Então, o que acontece quando você vai escrever um texto em grego e você não tem a fonte para escrever o grego, e você vai escrever um trabalho acadêmico, aí você quer, por exemplo, citar uma palavra em grego, ou citar um trecho bem grande em grego, aí você usa esse tipo de transliteração para facilitar para o leitor que não sabe grego, que não conhece o alfabeto grego, conseguir ler aquela palavra e aquele texto. Vocês estão entendendo para que serve a transliteração? Aí o que a gente vai transliterar normalmente por CH, mas algumas pessoas aqui no Brasil preferem KH, porque o CH a gente também tem mania de querer pronunciar como se fosse sh, né? Aí quando a gente vê a palavra lá com CH, a gente vai querer pronunciar como se fosse sh. Então, algumas pessoas preferem colocar o KH para poder mostrar. Não, isso aqui não é para ser pronunciado como sh, pronunciar k, Aí o psi, a gente vai transliterar por PS, e o ômega, você vai transliterar por O também. E se você tiver uma fonte que você possa colocar um sinal de macro, esse tracinho em cima, você coloca o sinalzinho de macro. E se você não tiver uma fonte assim que tem esse sinalzinho de macro, você também pode procurar inserir um caractere especial. Você vai lá no menu, inserir caractere especial. Aí você faz o desenho. Normalmente, aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para você aqui, ó, no Google Docs. Vou aqui, ó, inserir caractere especial. Eu clico aqui, né? Aí só porque eu estou querendo dar, é isso. Aí normalmente eu faço um desenho aqui, ó. Nossa, como eu estou desenhando mal. Pronto. Isso. Aí ele aqui achou, aqui, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Latin capital letter with macron. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Aí esse aqui, ó. Latin small letter with macron. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo como é que a gente faz? Aí você clica aqui e você digitaria. Isso também valeria para o ETA, na transliteração. Você desenharia um E, né? Com a linhazinha em cima, e aí daria certo. Seria até bom se eu ver aqui um negócio. Deixa eu variar aquele negócio aqui de novo.
caractere especial. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui. Isso. Aí, o símbolo que eu quis dizer para o espírito rude, assim, mais antigo, é parecido com esse aqui, que é a metade de um H. Então, vai ser tipo isso aqui. Mas aqui, na verdade, não é o espírito rude. Isso aqui é a letra do coreano. Mas aí o espírito brando, ele seria tipo isso aqui. Aí, tá entendendo? Essa é a metade de um H, aqui é a outra metade do H. Então, essa aqui teria evoluído para isso aqui, e isso aqui evoluiu para isso aqui. Tá dando para entender? Mas isso aí isso vai ser importante quando vocês forem olhar um manuscrito que tiver. Para entender, que símbolo é esse? Esse aqui é um espírito. Tá dando para entender? Fala comigo, gente. Eu vou pensando que a internet caiu, vocês não estão ouvindo. Sim, professor. Estamos entendendo. Entendendo, sim. Ok, professor, ok. Beleza. Beleza, né? Ok, ouvindo sim. Tranquilo, né? Então, olha, gente. O pessoal já está preocupado com a chamada. Coloque seu nome aí no chat para poder para eu saber que você veio, viu, gente? Sem preocupações. Aí aqui já tem aqui já a tabela, né? Aí acho que eu acabei voltando aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. A transliteração, né? Aí aqui falei aqui, algumas coisas aqui. Quando você for transliterar os ditongos impróprios, né? Você vai transliterar assim, né? Com o I. Você vai normalmente... Tem umas fontes que conseguem fazer um I como se fosse uma cedilha. Mas normalmente o jeito mais simples é você colocar ele do lado. Ai, ei, oi. Desse jeito aqui. Para transliterar isso aqui. Esse A, E, O. Ou não coloca o iota. Se você quiser, você não coloca o iota, o I. Mas, normalmente, quando você quer transliterar, né, o iota subscrito, você coloca o I do lado. E aí o gama vai ser um NG, o gama K vai ser NK, o gama XI vai ser NX, gama Ki vai ser NCH ou NKH. Ao, eu, el, u, ui, vai ser assim, né? Ao, eu, el, aí o U, esse U que a gente pronuncia, em algum momento ele era pronunciado O, mas aí depois ele foi pronunciado U. Então a gente escreve como se fosse O, U, né? I, Y, I, J, I, UI, né? Eles escrevem um UI, né? Mas esse aqui é pronunciado I, I. Tudo bem? Aí um livro em inglês que vocês podem querer ler, que descreve essa pronúncia reconstituída do grego ático, é esse Vox Graeca, do W. Sidney Allen. Acho que aqui tem Allen, talvez que o nome dele não era Allen, acho que era Allen. Não sei se... Estou em dúvida se... Talvez seja Allen, e eu tenha escrito aqui errado. Então, vou trocar aqui para Allen. Vocês podem querer ler esse livro, mas esse livro não tem tradução em português, ele está em inglês. Aí, quando ele chega lá no final, ele descreve essa pronúncia, do jeito que eu tentei ensinar aqui para vocês, sem ser a erasmiana. A erasmiana, ela não é essa reconstituída ática, não. Ela é mais uma pronúncia mais acadêmica, mais intermediária. Aí aqui, a gente começa aqui falando sobre como escrever as letras. Aí tem aqui nesse esquema, S1, S2, significa tipo o traço. Comece por aqui, depois faça assim, né? Então, S1 é isso, ó. Traço 1, S2 é o traço 2. E essa seta, né? Tipo, comece por aqui, né? Então, aqui tem um fragmento de um vaso grego, um desenho de uma pessoa lendo, né? Um menino lendo.
Aí tem algumas observações. 11 das letras minúsculas não se estendem abaixo da linha de escrita e são aproximadamente tão largas quanto altas, né? As letras maiúsculas correspondentes são fornecidas primeiro, depois as formas impressas das letras minúsculas, depois os diagramas para imitação. Então, por exemplo, no alfabeto, do que ele está querendo dizer? Tipo, A, C e Y. A, C e Y, A, C e E, perdão, no nosso alfabeto, tem a mesma altura, né? A, C e E, minúsculo, no nosso alfabeto, tem a mesma altura. E não tem nenhum pedacinho para baixo da linha, nenhum pedacinho assim, que vai até o topo da linha embaixo. Aí, por exemplo, aqui, alfa, Y, iota, kappa, nu e ômicron são assim. Eles não são altos até a segunda linha, o topo da linha, eles são como se fosse a linha medial. Eles vão na linha medial entre as duas linhas do caderno. Se você tem um caderno normal, que não é um caderno de pauta dupla, se você tem um caderno de pauta dupla, ótimo. Então, se você tiver um caderno de pauta dupla, essa linha aqui é a linha medial da pauta, não é a superior não, viu? É a medial. Mas se você não tem um caderno de pauta dupla, se tem um caderno de linhas normal, você tem que imaginar que a metade do espaço entre uma linha e a outra é ocupado pelo alfa, pelo Y, pelo iota, pelo kappa, pelo ni e pelo ômicron minúsculo. Tudo bem? Deu para entender? Então, aqui está dizendo o alfa, você vai desenhar assim, fazendo esse movimento assim, né? Daqui, dando a volta. Daqui, dando a volta. Mas tem que ter cuidado para não ficar muito esticado, né? O Y vai começar assim, né? Como se fosse um 3, né? Mas também tem uma versão que é mais reta, só faz assim. Aí o iota você começa de cima para baixo, pode dar uma curvinha, pode ser reto. O kappa, aqui ele ensina assim, assim e assim, mas normalmente eu não faço assim, não. Eu faço assim, assim e assim. O ni, você desce reto e sobe. Tem que ficar mais reto o ni, para não confundir com o y. O ômicron é igual a um O, né? Aí agora o pi. O pi, normalmente você começa com esse traço, aí depois esse, e por último esse de cima. O sigma, normalmente você começa aqui dessa pontinha, ou melhor, você começa daqui de baixo, e dá a voltinha e vai assim para frente. Ou você faz com um C, com um 6, na verdade, perdão, ao contrário. Mas aqui ele ensina a começar assim, né? Daqui de baixo, dar a volta e apontar para cá. Você tem que tomar cuidado para não ficar muito parecido com um O minúsculo de caligrafia, né? Aí o tal, aqui ele pede para você fazer aqui o traço aqui de baixo, no meio aqui para baixo, e a parte aqui de cima, fechando aqui em cima, né? Aí o Y, é uma curva, né? Ele tem que ser bem curvo, parecer um U mesmo, um U ou um V. Ele tem que parecer um U ou um V. Viu? O Y minúsculo. Aí o ômicron, ele tem que ser bem redondo, assim, né? O ômicron. Minúsculo, né? Tranquilo? Aí aqui Aí diz, 3 das minúsculas gregas repousam na linha de escrita, mas mas são 2 vezes mais altas do que as letras do grupo 1. Aí ele está falando do delta, do teta e do lambda. Então, aqui, ó, não vaza para baixo, mas ele ocupa toda a pauta dupla, né? Toda a linha, né? O delta, ele vai até aqui em cima. Então, você pode começar daqui de baixo e subir aqui para cima, né? Ou começar daqui de cima e dar a volta aqui embaixo. O teta, você pode fazer assim. E esse pode ser aberto, como está aqui, ou pode ser mais fechadinho. E você cortar assim, né? Você pode fazer assim como um oval e cortar.
Não precisa ter, não é para ter sobra aqui nem aqui. O lambda você vem de cima, baixo, fecha, né? De cima, fecha. Então não vaza para baixo, nem vaza para cima, mas ocupa essas 3 letras ocupam toda a pauta, né? As 7 letras minúsculas gregas repousam na linha de escrita e se estendem abaixo dela, mas não se estendem acima das letras do grupo 1. Então, essas letras aqui, o gama, o eta, o mi, o rho, o sigma final, o pi e o ki, elas descem um pouquinho para baixo da pauta. Então, aqui, ó, é aqui abaixo da pauta. Então, aqui, ó, seria na linha abaixo do caderno. Então, o gama é como um G, ele desce aqui para baixo. O eta, ele também tem essa perninha aqui que desce um pouquinho mais para baixo para a linha inferior. Mas no grego, os gregos modernos, eles têm umas fontes e umas caligrafias onde eles simplificam e ficam mais parecido com um N. Então, às vezes, eles não fazem essa perninha aqui mais para baixo. O Mi, ele parece com o U, mas essa perninha aqui, ela vai para baixo e você depois pode dar uma voltinha como se fosse um U. O Ró, ele não é como um P, ele é mais redondo. Você dá uma volta e vai assim para baixo. E você pode também encontrar fontes que fazem assim, uma curva aqui para frente. Sim. O sigma final, parece final de palavra, vai aparecer com S, mas essa perninha é para baixo da linha. Os gregos modernos, às vezes, eles fazem mais como um S, dentro da própria linha, para poupar espaço, para ficar mais, assim, com um layout diferente. Então, você vai encontrar sigmas finais que parecem com um S. O Φ, ele normalmente vai dar essa voltinha e tem uma perninha aqui para baixo, mas também você pode fazer uma voltinha e cortar assim. Faz uma voltinha completa e corta para fazer o Φ, o Pi. Aí o Ki, ele desce, ele não é como um X, ele desce para baixo e baixo. Mas os gregos modernos também, às vezes, eles fazem que nem fosse um X. Mas se você quiser uma caligrafia mais bonitinha, mais medieval, né? Então você faz isso, você corta aqui para baixo da linha. Aí aqui, 4 letras das minúsculas gregas se estendem acima e abaixo da linha escrita. Então, o beta, né? Ele vai dar assim, ele começa daqui de baixo da linha, de baixo da linha inferior, aí vai dar a volta assim. Vem daqui de baixo e dá a volta assim. Os delta vem daqui de cima da linha superior e vai... Aqui, o jeito mais simples é fazer assim, para baixo, e ele se estende aqui, tem uma perninha aqui para baixo. Mas tem umas letras que dão uma voltinha aqui, para ficar mais bonitinho, assim. Vão, assim, dar uma volta e fica mais bonitinho. Aí o Psi, ele pode ter essa perninha daqui de cima, aí vai, forma um 3, tem uma perninha embaixo, abaixo da linha inferior. Aí o Psi, normalmente você faz aqui como se fosse um Y, né? um V, né? um U, uma coisa assim, né? E corta, e esse corta vem lá de cima e desce para baixo, né? Aí, deixa eu ver. Pronto. Aí aqui já temos a prática de pronúncia e escrita. Aí aqui nós temos 20 minutos. Aí eu vou tentar ler algumas palavras aqui para vocês. E na próxima aula, vocês vão ter que pronunciar para mim. Então, a tarefa de casa tem seria você aqui, ó. Uma das tarefas é isso aqui. Olha, pratique pronunciar as palavras a seguir, imitando seu professor. Em seguida, copie as palavras gregas em uma folha de papel. Escreva a transliteração de cada palavra grega e forneça uma derivada de cada palavra, de cada uma, melhor dizendo. Então, uma palavra derivada, né? No inglês tem uma derivada para cada uma, mas no português, às vezes tem algumas que não têm uma derivada em português. Então, você vai fazer isso num caderno, né? O ideal é que você faça no caderno, porque você vai praticar, né, a caligrafia, né, usando como usar as letras.
né? Mas a parte da transliteração não ajuda muito. Você pode fazer, ajuda você a lembrar de qual é o som daquela letra, né? Às vezes a transliteração ajuda, né, você saber qual é o som daquela letra. Então, eu vou ler aqui as palavras, são 40 palavras, e elas têm, assim, uns derivados em português, né? Então, a primeira é enigma, que o derivado é enigma. Axioma, que o derivado é axioma. Aroma, que o derivado é aroma. Asthma, que o derivado é asma. Grama, que o derivado é grama, né? A medida, né? Derma, que o derivado é derme, né? Que é a pele, né? Derme, né? O epiderme, né? Diadema, que o derivado seria diadema, né? Uma espécie de tiara, coroa, né? Diafragma, que o derivado seria diafragma, né? Uma divisão aqui, né? Uma membrana que a gente tem aqui, abaixo dos pulmões. Dilema, que o derivado vai ser dilema. Diploma, que o derivado vai ser diploma. Dogma, que o derivado vai ser dogma. Drama, que o derivado vai ser drama. Emblema, que o derivado vai ser emblema. Zeugma, que o derivado vai ser zeugma. Acho que é uma figura de linguagem. Tema, que o derivado vai ser tema. Teorema, que o derivado vai ser teorema. Idioma, que o derivado vai ser idioma. Kinema, que o derivado vai ser cinema, ou cinemática, ou cinematógrafo, né? O nome completo original de cinema, né? Tem a ver, é o movimento, né? Clima, que o derivado vai ser clima. Coma, que o derivado é do inglês, é coma, né? A vírgula em inglês se chama coma, né? Coma. Não tem em algum momento chamou-se a vírgula também de coma, mas a gente chama a vírgula de vírgula, não chama a vírgula de coma. Em inglês se chama a vírgula de coma. É uma divisão. Matema, você tem matemática, né? Você tem polímato, né? A mais comum é matemática, o derivado, né? Miasma. Aí você tem miasma, né? Que é alguma coisa assim, tipo maldição, alguma coisa assim, o ódio, uma coisa assim, né? Nomisma. Nomisma, você tem nomismática, que acho que que tem a ver com o estudo das moedas, né? Antigas, né? Nomisma é uma moeda, né? Onoma, você tem onoma, né? Na sequência, onoma, você tem onomástica, onomatopeia, né? Onoma significa nome, né? Então, você tem onomatopeia, que é quando você tem um som, uma palavra que representa um som, né? De um bicho, de um barulho, né? E você tem onomástica, que é um estudo, né? Às vezes literário, né? Dos nomes, né? Das pessoas, do significado dos nomes, né? Plasma, você tem plasma, que é um conceito, né, físico, né, um estado físico, né, do fogo, mas tem a ver com, acho que você
formar, né, dar forma a alguma coisa. Pneuma é espírito. Pneuma é espírito. Então, você tem o pneu e o pneumático, né? Pneu já é um derivado de pneumático, né? O nome completo do pneu era pneumático, né? Mas pneuma, né? Pneuma é o espírito, né? A aspiração, o vento, significa várias coisas, né? A respiração, o espírito, né? O fantasma, também o vento, né? Pragma, nós temos pragmática, né? Ou pragmático, né? A coisa, a realidade. Poema, nós temos poema, né? Poema é o derivado de poema. Fica só poema, né? No português, mas no grego era poema. Prisma, nós temos prisma em português, né? Uma forma normalmente geométrica, também um objeto de vidro. Problema, você tem o problema em português, o derivado problema. Reuma, você tem reumatismo, né? Reumatologista, né? E tem a ver com certos hormônios ou nervos, né? Tem a ver com coisas que correm, né? Acho que aí estigma, a gente tem o estigma, o estigmata, né? Estigma é como se fosse um ponto, uma ferida, né? Estigma. Então, a gente tente não pronunciar estigma, tente pronunciar estigma. Então, aqui, ó, reuma, estigma. Sintoma. Essa aqui é difícil. Sintoma. Eu não consigo pronunciar direito, não. Sintoma. Então, o derivado vai ser sintoma. Sistema. O derivado vai ser sistema. Esquema. O derivado vai ser esquema, né? Uma imagem, né? Esquisma, o derivado vai ser cisma, né? Uma divisão também, né? Uma partição, né? A divisão da Igreja Católica Ortodoxa e da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Foi um cisma, né, da igreja. Esquisma. Aí soma é o corpo. Então, você tem o somático, né, o psicossomático, né? Tem o cromossomo também, mas somático é mais parecido. Somático, né? Flegma, o flegma. Aí você tem o flegmático, que é um tipo de temperamento, né? Então, flegma. Casma, acho que não tem em português, mas em inglês tem chasm, que é como se fosse um abismo. Croma. A gente tem cromático, né? A gente tem chroma key, tem a cor, né? Croma, né? É a cor. Aí você li aqui 40 palavras para vocês, aí vocês têm que se preparar, fazer esse exercício aqui, na aula que vem, vocês vão ler as palavras para mim. Eu vou dizer assim, fulano, leia 1, ciclano, leia 2. Aí aqui mais alguns exemplos de pronúncia. Os 12 deuses olimpianos. Os deus. Então, você também vai fazer a mesma coisa. Vai copiar os seguintes nomes, praticar a pronúncia, imitando o seu professor, e vai escrever a grafia padrão de cada nome. Então, Zeus,
o nome é Zeus, em português é Zeus. Hera, a esposa de Zeus, é Hera, com H no começo, né? Atena é Atena. Em português a gente escreve Atena, um T sem ser TH. Apollon. A gente, em português, normalmente chama ele de Apolo, com um L só. Ártemis. A gente normalmente chama de Ártemis ou de Artemisa. Poseidon. A gente chama normalmente Poseidon. Eu chamo de Poseidon, Posido, né? Poseidon. Esse aqui tem várias versões. Afrodite. A gente chama de Afrodite. Hermes, a gente chama de Hermes, com H no começo. Hephaistos, melhor dizendo. Hephaistos. A gente chama de Hefesto. Ares. A gente chama de Ares. Com E, né? E Dionysos. A gente chama de Dioniso. Muita gente escreve errado, escreve Dionísio, mas não é Dionísio. E o nome, e até na Wikipédia está errado. Mas o nome assim que você tem que escrever é Dionísio. Seria o nome de alguém que é dedicado a Dionísio, como se fosse uma pessoa que ela é protegida por Dionísio, né? Uma pessoa... Aí, Deméter, a gente chama normalmente de Deméter, né? Não sei se alguém chama de Deméter, mas eu acho que a maioria chama de Deméter. Então, Deméter... Aí, as 9 musas. Estamos terminando a aula. Cleió, Euterpe, Thália, a gente chama de Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene, a gente chama de Melpomene, aí Terpsicora, acho que a gente chama de Terpsicora mesmo. Erató, a gente chama de Erató, então, de amorosa, porque alguns desses nomes dá para traduzir, alguns nomes, tipo Erató, dá para chamar de amorosa, né? Polímnia, a gente chama de Polínia, né? Aí, Urania dá para chamar de Urânia ou de Celeste. Calíope, a gente chama de Calíope. Aí, as 3 graças. Aglaia, a gente chama de Aglaia. Euprocina, a gente que chama de Eufrosina ou Eufrosina. Dê uma pesquisada, agora deu branco se é Eufrosina ou Eufrosina. Thalia, que tem uma coincidência, né, das graças com a musa. Então, tem uma Thalia musa e uma Thalia graça, né? Então, Thalia, né? A gente diz Thalia, né? Normalmente significa aquela que tem assim um viço, né? Que tá uma planta bem viva, né? Bem verdejante, né? Aí continua. Lá em cima que você falou, Deméter, não seria Demétrio? É Deméter mesmo ou não tem nada a ver com... Não é Demétrio, não. Demétrio também é o mesmo caso. Seria alguém que é protegido por Deméter. É a deusa Deméter. Certo. Eu não lembro agora como é que ela é chamada pelos latinos. Porque às vezes a gente conhece esses nomes mais pelo nome latino. Mas o Deméter é uma história, é uma deusa mãe, né? Tem toda uma história dela com a filha é sequestrada pelo Hades, né? E
E aí ela fica procurando a filha, né? É um mito muito conhecido. Fala da vida, da morte, né? Do renascimento, da natureza. Né? Deméter é uma deusa mãe de natureza, né? Deméter. E esse não é o Deméter. Esse é o nome derivado. Mitologia também? Sim, as três graças também são divindades mitológicas, né? São as musas, elas são protetoras das artes. Cada uma protege uma arte diferente. Agora, as três graças é mais complicado de eu explicar para você assim elas representam conceitos também, como alegria, felicidade, né? Assim, vício, né? Assim, juventude, né? Coisas boas. Aí, em oposição a elas, você tem as três parcas, as três moiras, os três destinos, que não são coisas consideradas boas, apesar de que porque as pessoas lembram sempre da atropos, que é a morte, né? Que é uma forma de morte. E as três meio que são a morte, mas as três representam a vida, né? Clothó é a fiandeira, a que faz o fio, né? Da vida. Láquese, e ela vai trançar, vai estender, né? O fio da vida. Atropos, que é a inflexível, a imóvel, aquela que não pode ser evitada, inevitável, é a que realmente corta o fio da vida. Ela corta, e aí você morre. Então, todo mundo tem isso, sofre a influência desses destinos, dessas divindades, né? Que elas tecem o fio, elas enrolam o fio e elas cortam o fio, né, da vida, né? Atropos. Clothó, láquesis, atropos. Aí você pode dar uma pesquisada pelo nome delas em português, porque elas têm também traduções, têm nomes traduzidos, né? Aí, por último, tem esse texto aqui, que é o primeiro texto que a gente vai ler e traduzir. Então, a aula está terminando, eu vou ler para vocês aqui um exemplo de texto do primeiro texto, e aí ele vai pedir aqui para você pegar as primeiras frases e copiar essa primeira frase. Mas, se quiser, você pode copiar o texto todo, para ir praticando a sua caligrafia. E lembrando de colocar os espíritos. Aí aqui eu coloquei os acentos. Aqui eu coloquei a foto e não coloquei o texto digitado, porque no livro ele usa o circunflexo assim arredondadinho. Ele não usa o tio. Mas na minha fonte, as duas fontes que eu uso, que é a Times e a Arial, normalmente, eu não consigo fazer esse circunflexo arredondadinho. O meu circunflexo sai o tio. Então, eu botei aqui para você praticar, para você poder ver e reconhecer também, né? Então, Rodicaiópolis, Atenaiosestin, Oikei de Rodicaiópolis, Ukentais Atenas, Alá em Tois Agrois, Auturgos Garestin, Georgei ton Clerum, Caiponei em Tois Agrois, Calepos destina Robios, Rogar Cleros esti micros, Macros de Roponos, Aei ponei Rodicaiópolis, Caipolaques stenas dei Cailege, os deu Calepos estin Robios, Aperantos garestin Roponos, Micros de Rocleros, Caiupolin siton pareque, Alá escuros estin hoanthropos, Cai augnos, Polax caire, Eleuteros garesti, Cai auturgos, Pilei de tonoicon, Calos garestin rocleros, Cai siton pareque, Upolin
alá Hikanon. Então, aqui foi a primeira vez que eu li para vocês. Vocês podem rever o vídeo, né? No finalzinho do vídeo, né? Eu também botei um vídeo lá com a pronúncia moderna do Google Tradutor, para vocês verem como é que um grego moderno, robotizado, leria esse texto. Então, você pode já ver o videozinho lá também de como é que o Google Tradutor lê isso aqui. Se vocês quiserem, eu leio mais uma vez, só para poder ter mais um... Vou ler mais devagar agora. Ho Dikaiópolis Athenaios estin. Oikei de Ho Dikaiópolis. Ukentais Athenais. Alá entois agrois. Auturgos Garestin, Georgei ton Cleron, Caiponei, Entois Agrois, Calepos Destin Robios, Rogar Cleros Esti Micros, Macros de Roponos, Aeiun Ponei Rodicaiópolis, Caipolakis Stenasdei, Cailegei os deu, Calepos estin ropios, aperantos garestin roponos, micros de rocleros, caiu polunsiton pareque, alá scuros estin roanthropos, cai auknos, polakis, cairei, eleuteros garesti, kai auturgos, pilei de tonoikon, kai kalos garestin cleros, kai siton pareke, upolun ala hikanon. Tranquilo, gente? Deu para acompanhar a minha leitura? Legal. Eu tentei ler bem devagar, mas às vezes eu acelero um pouco. E aí eu tentei ler a pronúncia mais clássica reconstituída e tudo mais. Não tão erasmiano, não tão aportuguesado. Mas é claro que eu vou ter defeitos na minha pronúncia. Não será perfeita de maneira alguma, mas eu vou tentar ser um modelo para vocês tentarem imitar. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, isso tudo aqui que eu li para vocês agora, essas palavras, esses nomes de deuses, esse primeiro texto, vocês vão ter que tentar treinar a leitura e tentar ler em voz alta, né? Todo mundo vai treinar, passar uma semana, vai copiar, né, as palavras, transliterar, né? Tá entendendo? E aí é um trabalho no começo muito físico, né, de se acostumar, né, a fazer, né, as letras e pronunciar, né? Tudo bem, gente? E aí a gente vai ver como é que vocês vão estar na semana que vem. Se vai ter algumas pessoas já pronunciando as palavras, e algumas pessoas vão estar super avançados e vão... Não, eu já sei tudo, não sei o quê. Muito cedo. Mas é assim, vai ter umas pessoas assim super avançadas e aí vocês vão ficar assustados. Meu Deus, o que é isso? Eu não consigo falar igual a ele, tudo mais. Mas se acalme, gente. Se acalme, tem tempo ainda, tá bom? Aí você vai treinando. Tem tempo. Hã? Ainda bem que tem tempo.
Nossa pronúncia será terrível. Não, tomara que não, tomara que não. E aí, amigos, eu vou encerrar aqui a gravação. E aí, se você não colocou aqui o nome no chat, por favor, coloque agora para que eu possa dar a presença para você na aula de hoje. Tá bom, gente?